Ontem eu assisti a matéria do Fantástico sobre o caso do Gunley. Só que uma coisa me chamou muito mais atenção do que a própria matéria. A sensação que eu tive foi que eles não quiseram falar apenas sobre a tragédia. A matéria parecia querer encontrar um culpado. E foi justamente aí que o nome do Léo Stronda acabou entrando nessa história. Esse é Gabriel Gunley, representante do fisiculturismo natural, sem anabolizantes. Eu fiz ontem 22 anos. Teu presente aqui, ó. Filho, muito obrigado. Esse é Gabriel Gunley, tomando uma injeção de anabolizante em frente às câmeras. Entre os dois momentos, a história de um fenômeno, dos músculos e das redes sociais. Mas uma história curta demais. A polícia de São Paulo está investigando as causas da morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Gunley. Mas será que isso aí foi justo, rapaziada? Ou estamos diante de mais um caso clássico de sensacionalismo na televisão? Antes de qualquer coisa, mano, eu acho completamente justo discutir o uso de substâncias no meio maromba. A televisão, ela tem o direito de abordar o assunto. Assim como nós da internet aqui também temos. O Fantástico, ele tem o direito de investigar e também tem o direito de alertar os riscos dessas coisas para as pessoas normais ou até mesmo para os próprios praticantes de musculação. Mas o problema não tá aí. O problema é como a narrativa da história foi construída. Ao longo da reportagem, eles pegaram trechos do Fábrica de Monstros, que é o programa lá do Léo Stronda, onde ele faz as brincadeiras dele com os recursos ergogênicos, que até então, antes desse acontecimento, era algo normal no meio. Não somente ele, mas todos que participam desse movimento faziam. Eu já fiz, você já fez com seus amigos na academia. Isso no meio era algo completamente normal. E 2 anos depois, comunicou a mudança. Agora ele estava usando hormônios. Acompanhar o caminho de Gabriel nessa mudança é descobrir o novo universo dos anabolizantes no Brasil. Se no passado o uso dessas drogas era escondido e de certa forma envergonhado, hoje ele aparece sem disfarce. A venda legal de testosterona, um dos hormônios mais usados como anabolizante, bateu recorde no ano passado. Nos últimos 7 anos, teve um aumento de mais de 700%, como mostrou ontem o Jornal Nacional. O uso saiu dos bastidores, ganhou holofotes, e Gabriel foi recebido com festa nesse mundo. Estamos aqui hoje para descobrir quem é o hormonizado. Nessa espécie de show, o assunto são os hormônios, e diversos participantes tentam convencer os jurados de que realmente tomam bomba. Toma o quê? De falácia? Eu peguei um bujãozinho de 10 miligramas. Quem não entende do assunto, vira chacota. Leva esse bujão. Os jurados avaliam os candidatos e mostram como fazer. Aqui o Gabriel simula uma aplicação. Da simulação para as aplicações em frente às câmeras. Você já pá. Esse é Léo Stronda, um dos influenciadores que mais divulgam o uso de anabolizantes. No seu programa online, recebe convidados para falar do assunto. Gabriel participou do programa logo que passou a usar. Então eu queria te fazer um convite. Eu queria que você tivesse a sua primeira vez comigo. Que isso, Léo? Eu queria ter a honra. Vai espetar? Vem, agora. A recepção é como um batismo no mundo da bomba. Léo Stronda dá uma injeção no braço de Gabriel Gunley e depois assina a seringa como troféu. Procuramos Léo, mas ele não quis falar sobre o episódio. Agora há pouco postou um vídeo em uma rede social. Ele diz que está arrependido e que não vai mais falar sobre anabolizantes. Nos últimos dias em luto pelo Gunley, mas também pedindo a Deus perdão pelos erros que eu cometi. Primeiro na minha vida, Léo Stronda, vocês não vão me ouvir mais falando sobre esse assunto. O grande erro realmente foi ter levado essa normalização pra frente das câmeras, porque assim, pessoas inconsequentes podem estar vendo isso e elas não tomam medidas e acabam levando tudo na brincadeira. E tudo isso foi colocado ao lado de uma tragédia que aconteceu recentemente. Quando você faz isso numa edição de televisão, você automaticamente está criando uma associação na cabeça do público, mesmo que você nunca diga explicitamente que alguém é o culpado dessa história. A mensagem fica implícita ali, fica guardada no seu
seu inconsciente. E o grande problema disso, a televisão, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. A ordem das imagens importa, a música importa, a narração importa, os cortes importam. Você pode contar exatamente os mesmos fatos e gerar interpretações completamente diferentes dependendo de como a matéria é montada. E foi exatamente essa sensação que eu tive quando eu assisti essa reportagem. Tão querendo achar um culpado. O Fantástico tentou contato com o treinador do Gabriel, Marcelo Cruz, para uma entrevista, mas não tivemos resposta. Durante toda essa semana, eu conversei com amigos e conhecidos do Gabriel, com outros fisiculturistas e influenciadores. Vários deles usam anabolizantes. E nenhum deles disse que mudou de ideia, que vai parar de usar mesmo depois do que aconteceu. O que eles dizem é que vão fazer isso da forma certa. Essa é uma ideia muito difundida na internet hoje. Dezenas de influenciadores falam para os seus milhões de seguidores que sim, que tem uma forma correta de usar anabolizantes, diminuindo os riscos. Não tem evidência científica de uso seguro disso. Quando você normaliza uma atitude que faz mal para a saúde das pessoas, eu fiquei realmente chocado de ver como é que eles tratam isso entre eles. Eles têm aquele apelido jocoso, eu vou tomar suco. Aqui existe uma discussão legítima. Influenciadores têm responsabilidade naquilo que eles falam? Claro que tem. Figuras públicas influenciam pessoas, isso é um fato. Mas existe uma diferença enorme entre discutir responsabilidade e transformar alguém em bode expiatório. Porque uma tragédia como essa raramente tem uma causa única. Quando você simplifica tudo em um único personagem, causa o risco de distorcer a realidade. A impressão que eu tive é que a matéria não estava falando apenas do caso em específico. Ela parecia querer fazer um julgamento em toda uma cultura, de toda uma geração de atletas, criadores de conteúdo e praticantes da musculação. E quando isso acontece, a discussão deixa, mano, de ser sobre fatos e começa a ser sobre narrativa. Rapaziada, eu não tô aqui pra dizer que o Léo Stronda é perfeito, mano, e nem que tudo que ele fez no passado tava certo. Mas eu também acho perigoso quando uma matéria pega imagens antigas, associam ao caso recente e faz tudo parecer que é uma coisa só. Isso mexe com a grande massa e faz as pessoas acreditarem em uma coisa que não tem só uma única conclusão definitiva. Uma coisa é a gente informar, outra coisa é a gente conduzir uma narrativa. Depois de assistir essa matéria, eu fiquei me perguntando, será que o objetivo era realmente informar as pessoas sobre o caso e conscientizar elas, ou achar um vilão da história? Porque se for pra achar o vilão, todo mundo tem culpa. Todo mundo em algum momento fez uma brincadeira a respeito sobre isso. Todo mundo do meio maromba em algum momento chamou o outro amiguinho ali de frango. Você às vezes não pode ter nem chamado seu amigo de frango ou nem brincado sobre o assunto, mas só do fato de você ir lá e curtir a foto de um cara hormonizado, você tem culpa de estar incentivando ele a continuar o uso do hormônio. E só o fato de você deixar o seu like quer dizer que você dá uma aprovação social naquilo. E se você aprova aquilo, você tem uma parcela de culpa, nem que seja pequena, por querendo ou não, inconscientemente, tá apoiando aquela pessoa a continuar o uso. Se você não curtisse isso, você estaria se opondo contra esse fato. E a gente sabe que oposição desestimula as pessoas a fazerem alguma coisa. Eu sei que meu exemplo parece extremista, galera. Só que eu quis ser extremista exatamente por causa disso. Não adianta tentar achar um culpado agora. O que tem que se fazer é realmente mudar a abordagem desse assunto. Os meios de comunicação têm que começar a ser mais claros e parar de fazer piadinha na frente da câmera sobre o uso dos ergogênicos e de outras substâncias, até porque essas coisas fazem mal e pessoas inconsequentes podem estar assistindo do outro lado aí da tela e realmente fazer alguma merda. A gente sabe o que aconteceu porque foi o Gunley, mas quantos aí anônimos não fizeram a mesma cagada porque de uma maneira ou outra foram influenciados inconscientemente pelo meio ali a fazer aquilo? Então realmente eu acredito que a abordagem tem que mudar, a gente tem que mudar a maneira de comunicar esse tipo de coisa, e eu me incluo nisso, tá? Eu fazia brincadeira com essas coisas, eu fazia piadinha, e realmente eu percebi que isso é um assunto sério, e alguém sem juízo pode estar me assistindo e levando na brincadeira algo sério. Essa responsabilidade eu não tiro dos meios de comunicação, só que tentar achar um culpado agora, galera, não vai adiantar nada, porque o fato infelizmente já aconteceu. Galera, o site da Growth ainda continua sendo o melhor custo-benefício para você que gosta de adquirir uma suplementação de qualidade e com preço justo. Então se você gosta do meu conteúdo, mano, e quer fortalecer o meu trabalho, toda vez que você vir aqui no site da Growth, utilize o cupom Monstrolândia para fortalecer o canal como forma de apoio se você gosta do trampo que eu trago aqui para vocês. Então sempre lembre-se de mim quando for comprar sua suplementação na G Suplementos. Usem o cupom Monstrolândia. E também, caso você esteja precisando de um cinturão de couro, uma faixa de punho, um kimono de
de jiu-jitsu, um strap, uma bike ergométrica, o site da Hunter é tudo direto da fábrica pra sua casa, sem custo adicional de lojista. Dá uma olhada porque eles têm um catálogo enorme de produtos aí que atendem o pessoal da musculação, do jiu-jitsu, do powerlifting e do crossfit, com o melhor custo-benefício da internet. Acesse o site da Hunter e usem o cupom MONSTROLândia. Bora voltar pro vídeo. Mas a pergunta que eu deixo pra vocês é: o que vocês acharam dessa matéria aí do Fantástico? Vocês acham que foi uma matéria completamente sensacionalista? Na minha opinião, sim. E infelizmente, cara, isso acaba mais atrasando do que ajudando. Eles poderiam ter abordado o assunto de outra maneira e poderiam ter conscientizado mais pessoas. Só que, infelizmente, esse não é o intuito da televisão. O intuito deles é criar narrativa, criar um vilão pra render mais bloco. Quanto mais bloco pra eles render, melhor. Não importa se eles vão prejudicar outras pessoas. Comenta aí embaixo sua opinião. Não se esquece de deixar seu like, de deixar seu hype pra fortalecer, usar o cupom MONSTROLândia e se inscrever no canal. Papai Monstro te deixando com Deus. Um forte abraço. Valeu e falou.